Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua bondade que nos renova a cada manhã e pelo privilégio de começarmos esse dia na tua presença. Pai, eu quero declarar, em nome de Jesus, que este será um dia de provisão, de milagres e de respostas. Um dia em que os teus filhos e filhas sentirão a tua mão poderosa, agindo em cada detalhe de suas vidas. Eu profetizo que este será um dia de portas abertas, de novas oportunidades e de bênçãos inesperadas. Que aquilo que parecia estar travado comece a fluir. Que as soluções que eles tanto esperam comecem a se manifestar. E que a alegria do Senhor encha os seus corações. Que este seja um dia em que o teu cuidado seja visível, onde cada passo dado seja conduzido pela tua sabedoria e cada decisão seja abençoada pelo teu favor. Senhor, eu profetizo que hoje eles experimentarão a tua provisão abundante, que o pouco em suas mãos se torne muito, que o Senhor multiplique a paz, a saúde, os recursos e o tempo. Que onde houver dúvidas, venha a fé. Onde houver tristeza, venha a alegria. E onde houver falta, venha a tua provisão. Que cada pessoa que ouvir esta mensagem viva hoje algo especial, algo que testifique no seu coração que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós declaramos que este dia será cheio da tua graça, da tua bondade e do teu poder. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 9 ao verso 14, está escrito assim: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Nós estamos em mais um vídeo dessa série especial sobre os 7 milagres de Jesus. Estamos refletindo sobre cada sinal que Cristo realizou, relatados no Evangelho de João, e como esses milagres falam diretamente às nossas vidas hoje. No 5º milagre, nós vemos algo que muitos de nós já enfrentamos. A sensação de que o que temos nas mãos é pouco demais para as necessidades à nossa frente. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e transformou em uma refeição que alimentou mais de 5.000 pessoas. Um ato que parecia simples, mas que foi carregado de significados. Isso nos ensina que o pouco que entregamos nas mãos de Deus pode se transformar em muito. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Escreva pela fé aqui nos comentários a seguinte declaração: Deus proverá. Amém? Escreva isso, porque ao declarar isso, você estará reafirmando a sua fé de que o Senhor é capaz de suprir todas as suas necessidades. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração também, pois eu vou orar pela sua vida. Ontem nós oramos pela área financeira, de forma específica.
Hoje eu quero fazer uma oração especial por todos aqueles que enfrentam enfermidades. Então, se você está enfrentando uma enfermidade, você vai escrever o seu nome aqui. Talvez você esteja orando por alguém da sua família ou por alguém que você conhece que está enfrentando uma enfermidade, que está se submetendo a um tratamento. Então você vai escrever aqui nos comentários, pela fé, o nome dessa pessoa, para que ela seja alcançada por essa oração. Amém? Irmãos, vamos imaginar essa cena. Uma multidão inteira estava faminta. Jesus sabia da necessidade das pessoas, mas ele quis envolver os discípulos na solução. Filipe fez uma análise lógica, algo que muitos de nós faríamos. Ele disse assim: nem com 200 denários daria para alimentar essa gente toda. Filipe enxergou apenas a limitação. E então aparece André, trazendo o pouco que havia conseguido. Tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Veja como ele já trouxe o recurso, desacreditando da solução. Quantas vezes nós também agimos assim? Quando olhamos para os desafios à nossa frente e pensamos, isso não vai dar, não é suficiente. Às vezes fazemos isso com o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos dons e até com a nossa fé. Mas Jesus não precisa de muito para agir. Ele só precisa que entreguemos o que temos, mesmo que pareça pouco. O milagre só começou porque aquele rapaz, escolheu entregar o que tinha. Deus pode usar o pouco que você oferece, o seu tempo, seus recursos, sua disposição, para fazer algo que você nem imagina. Antes de repartir os pães e peixes, Jesus deu graças. Esse gesto, que pode parecer simples, nos traz uma lição poderosa. A gratidão é o primeiro passo para o milagre. A gratidão precede o milagre. Muitas vezes, irmãos, olhamos para as nossas vidas e só conseguimos enxergar o que está faltando. Reclamamos do que não temos, do que não deu certo e esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. Mas Jesus nos ensina o contrário. Fica aqui o aprendizado. Mesmo quando aquilo que você tiver nas suas mãos parecer insuficiente, agradeça a Deus. Quando você agradece, algo muda dentro de você. A gratidão abre espaço para a ação de Deus, porque mostra que você confia nele, mesmo diante das dificuldades. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento de escassez. Pare por um momento e agradeça. Agradeça pelo que já tem, pelo que Deus já fez e pelo que Ele ainda vai fazer. Jesus não apenas alimentou a multidão, Ele fez com que todos se fartassem. Eles não comeram só o suficiente para enganar a fome. O texto diz que todos ficaram satisfeitos. E mais, ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus é assim. Ele não faz as coisas pela metade. Quando Ele age, Ele faz de forma abundante. Ele supre não apenas o básico, mas vai além, porque sua graça é transbordante. Os 12 cestos também nos ensinam outra lição valiosa: valorizar as bênçãos que recebemos. Jesus pediu que os pedaços fossem recolhidos, para que nada fosse desperdiçado. Às vezes recebemos algo de Deus e não cuidamos como deveríamos. Mas esse milagre nos convida a ser zelosos, a guardar e valorizar aquilo que Deus nos dá, para que possamos abençoar outras pessoas e também estar preparados para tempos de necessidade. João descreve esse milagre como um sinal. Significa que ele aponta para algo maior. Não era apenas sobre alimentar uma multidão, era sobre mostrar quem Jesus é. Esse milagre tem uma ligação direta com o Antigo Testamento, quando Deus enviou o maná do céu para alimentar o povo de Israel no deserto. Assim como o maná sustentou o povo, Jesus é o pão vivo que desceu do céu
para nos sustentar espiritualmente. Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Assim como o pão físico saciou a fome da multidão, Jesus sacia a fome da nossa alma. Mesmo quando parece que o que temos não é suficiente, Deus pode transformar. Ele pode pegar o pouco que você tem, seja tempo, recursos ou dons, e usar para algo extraordinário. Receba essa palavra no seu coração. Deus não quer apenas suprir suas necessidades. Ele quer que você experimente a abundância dele. Não no sentido material, mas a abundância de paz, de alegria, de satisfação e de uma fé que só ele pode te proporcionar. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Eu vou apresentar diante do Senhor todos os pedidos que forem mencionados aqui, e especialmente aqueles pedidos ligados a questões de saúde, a pessoas que estão lutando contra enfermidades. Mas se existe qualquer outra área da sua vida que você deseja apresentar diante do Senhor, escreva ela aqui nos comentários. Você pode escrever saúde, família, trabalho, vida financeira, filhos, relacionamento conjugal, vida espiritual, vida ministerial, o que vier à sua mente, o que o Espírito Santo trouxer à sua mente, você pode colocar aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por essa mensagem poderosa que nos lembra do teu cuidado e da tua provisão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui agora, buscando a tua presença. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo alimento, pelas pequenas e grandes bênçãos que recebemos todos os dias, mesmo sem perceber. Obrigado porque o Senhor é fiel, mesmo quando nós não somos, e porque o teu amor por nós não muda, independentemente das circunstâncias. Senhor, queremos pedir perdão. Perdão pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que olhamos para os problemas e esquecemos que o Senhor é maior. Perdão pela ingratidão, pela falta de fé e pelas vezes em que reclamamos do pouco que temos, sem enxergar o tanto que o Senhor já nos deu. Perdoa-nos por desperdiçar as bênçãos que vêm das tuas mãos e por não cuidar bem do que o Senhor nos confia. Nos lava com o teu sangue, Senhor, e renova em nós um coração grato e cheio de fé. Pai, a tua palavra nos mostra que o Senhor é o Deus que multiplica, que pega o pouco e transforma em muito. Por isso, nós te apresentamos agora as nossas vidas, as nossas lutas e as nossas limitações. Assim como aquele rapaz entregou os 5 pães e os 2 peixes, queremos entregar nas tuas mãos tudo o que temos, por mais simples ou insuficiente que pareça. Multiplica, Senhor, os recursos dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. Que ela veja a tua provisão se manifestando de maneira clara e poderosa. Vá ao encontro, Senhor, daquele pai de família que está com a geladeira vazia e não sabe como vai alimentar seus filhos. Entra na vida dessa mãe que está agora orando com lágrimas nos olhos pelo filho que está detento, para que ele tenha uma chance de recomeçar, de se ressocializar. Vá ao encontro desse casal que tem orado pela restauração do seu casamento, que tem enfrentado crises, brigas, mágoas e desafios que parecem intransponíveis. Restaura essa família, Deus. Estende a tua mão sobre a vida desse jovem, dessa jovem, que está enfrentando dúvidas sobre o futuro e que não sabe qual caminho deve seguir. Dá a direção e enche o coração dele e dela de esperança. Eu quero orar, meu Deus, especialmente por todas as pessoas que lutam contra as enfermidades. Que o Senhor responda às orações
daquela mãe que está clamando pela saúde do seu filho que está internado. Visita, Pai, essa pessoa que está no leito do hospital. Espírito Santo de Deus, toma em tuas mãos essa pessoa que está passando por um processo de quimioterapia, que está lutando contra o câncer. Ó Deus, que cada parte do corpo dele, seja tocado agora pelo teu Espírito. Que o Senhor derrame uma unção de cura. Derrama um bálsamo sobre essas feridas. Visita essa pessoa, cujo nome foi colocado aqui nos comentários. Até mesmo pessoas, ó Deus, que receberam um diagnóstico médico desfavorável, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais cura, que não tem mais solução. Cremos que o Senhor é o médico dos médicos e que, se for da tua vontade, nós podemos experimentar um milagre. Eu quero orar, meu Deus, por todas as pessoas que passam por dificuldades financeiras. Multiplica o que ela tem, Senhor. Abre portas de emprego, abençoa os negócios, traga clientes inesperados. Mostra que o Senhor é a nossa fonte, a nossa provisão, o Deus que nunca nos desampara. Vá ao encontro dessa irmã, dessa mulher que trabalha dia e noite para sustentar os filhos sozinha, sem saber se vai conseguir pagar as contas no final do mês. Enche a vida dela de força e de provisão. Cuida, meu Deus, dessa pessoa que está endividada, sentindo vergonha e desespero. Que ela sinta o teu consolo e que ela veja soluções surgindo onde parecia não haver saída. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração mencionados aqui nesse vídeo. Visita esse coração que se abriu para o Senhor. Responda às orações que estão sendo mencionadas aqui, segundo a tua vontade. Liberta aqueles que estão lutando contra os vícios. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse dessa promessa. Que o Senhor cuide de cada pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada nessa manhã pela tua palavra. Nós te agradecemos e confiamos que o Senhor já está agindo. Te louvamos porque sabemos que as tuas respostas são sempre para o nosso bem. Enche o nosso coração com a tua paz e nos dá sabedoria para cuidar das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que possamos viver com gratidão, reconhecendo que tudo vem das tuas mãos. Obrigado por ser o Deus que multiplica, que transforma e que nunca nos abandona. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui embaixo no vídeo, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Você também pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Assim você está nos ajudando a continuar produzindo conteúdo aqui todos os dias nas redes sociais. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 5 está escrito: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu quero convidar você para mais uma reflexão na palavra do Senhor.
Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações do YouTube, porque assim você vai receber uma mensagem no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos ajudar através do Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra Gênesis significa origem ou criação. O mais importante que nós podemos extrair da leitura do livro de Gênesis e que vai servir como base para todo o restante da interpretação bíblica e também para uma aplicação prática na nossa vida, é o entendimento de que há um Deus por trás de toda a criação do mundo e de tudo que existe, o que nos faz refletir que a nossa própria existência não é obra do acaso. Repare que antes de Deus não havia nada, apenas Ele. Ele existe desde sempre e para sempre. Essa verdade nos traz paz e conforto, porque podemos confiar que, por mais difícil que seja a vida, por mais problemas que estejamos enfrentando, por mais que a vida nos proporcione momentos bons e momentos maus, há um Deus que está no controle de todas as coisas. Deus não faz as coisas imperfeitas. Ele não deixa inacabado aquilo que Ele faz. Ele criou os céus e a terra, mas era uma terra inacabada, sem forma e vazia, de acordo com o texto bíblico. Temos que nos lembrar que até mesmo as palavras da Bíblia foram escritas para facilitar o nosso entendimento a respeito de Deus. Quando lemos o relato da criação, imaginamos as coisas acontecendo dentro do limite do nosso pensamento. Não conseguimos perceber as coisas pela mente de Deus. Sabe quando a gente vai contar algo para uma criança? Nós falamos de forma que ela consiga compreender, considerando a sua infantilidade, a sua falta de maturidade. Assim, eu imagino que Deus tenha inspirado Moisés quando ele escreveu o Gênesis. Embora a terra fosse sem forma e vazia, e houvesse trevas na face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na versão da Bíblia, a Mensagem diz que a terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. Mas diante daquela escuridão, Deus disse: haja luz, e houve luz. Na nossa mente, imaginamos como se Deus acendesse uma lâmpada, um luzeiro. Os povos antigos poderiam imaginar Deus acendendo uma tocha ou algo parecido. Não importa. O mais importante para mim aqui nesse relato é reconhecer o poder de Deus, um Deus criador, o soberano Deus, o Deus que, segundo o profeta Isaías, desenrola o universo como se fosse um tapete, um Deus que chama as estrelas pelo nome. Saber que fomos criados por esse Deus e que somos cuidados por Ele é algo que deve nos transmitir paz e tranquilidade. Se a sua vida tem sido dominada pelas trevas, se você percebe que há um vazio no seu interior, que muitas situações na sua vida estão aparentemente sem solução, ainda que tudo ao seu redor pareça estar desmoronando, a luz pode voltar a brilhar para você. O fato de Deus criar a luz em um mundo dominado pela escuridão através do Espírito Santo nos leva a refletir sobre como, em um mundo dominado pela maldade e pelo pecado, Deus enviou Jesus, a luz do mundo, para iluminar a nossa vida. Em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, está escrito assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quando a luz de Jesus ilumina a escuridão do nosso coração e nos traz entendimento sobre as verdades do Evangelho, nos tornamos filhos de Deus. Filhos adotivos, mas com direito a tudo que Jesus conquistou por nós na cruz.
Receba essa verdade no seu coração. Receba essa palavra na sua vida. No mundo, você pode até passar por tempos de escuridão, de desespero. Haverá momentos em que você pode ser tomado pela dúvida, pela ansiedade. Você poderá sofrer perdas, mas o Espírito de Deus tem poder para te consolar, para te dar direção e propósito. Ele pode restaurar sua visão espiritual e fazer com que você volte a caminhar, mesmo com todas as suas debilidades, mesmo com os seus problemas, as suas limitações. Deus não existe para resolver todos os seus problemas. Tem situações que você vai conviver pelo resto da sua vida. Você terá que aprender a lidar com elas da melhor maneira, com calma, equilíbrio e sensatez. Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Eu não estou falando de abundância de bens materiais. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas que não têm paz. Tem muitos bens, mas não conseguem ter alegria. Tem uma casa luxuosa, mas não têm um lar. Estão com suas famílias destruídas. Há um Deus que te criou e que garante que a sua vida não se resume a este mundo. O seu lugar não é aqui. O seu lugar é na eternidade. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê sabedoria, entendimento, paz, alegria no seu coração. Se o Espírito Santo trouxe ao seu coração alguma situação específica ou o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: Deus é soberano. Escreva isso com convicção. Deus é soberano. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante de Ti em humildade e em gratidão, reconhecendo o Teu poder, a Tua soberania e o Teu amor infinito por nós. Tu és o Deus que com uma palavra trouxe luz em meio às trevas. E nós te louvamos porque essa mesma luz está disponível para iluminar os corações que se encontram perdidos, vazios ou desanimados. Pai amado e querido, queremos agradecer por sermos obra das Tuas mãos, por sermos cuidados e sustentados por Ti. Em um mundo cheio de incertezas e adversidades, é um privilégio saber que Tu estás no controle de todas as coisas e que podemos descansar em Teus braços. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti todas as necessidades dos Teus filhos, todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários. Muitas pessoas aqui hoje, Senhor, enfrentam desafios que parecem insuperáveis. Famílias precisando de reconciliação, relacionamentos que precisam de cura e perdão, corações que estão feridos e almas que clamam pela Tua direção. Que o Teu Espírito Santo toque em cada vida, trazendo consolo, sabedoria e esperança. Pai, eu quero interceder por aqueles que enfrentam enfermidades, seja no corpo, na mente ou no espírito. Tu és o Deus que cura e confiamos que, em Tua vontade soberana, o Senhor pode trazer restauração e força. Dê paz aos que estão ansiosos, alívio àqueles que estão sofrendo e alegria para essa irmã ou esse irmão que tem carregado fardos pesados. Que a luz de Jesus Cristo brilhe intensamente na vida daqueles que se encontram em meio às trevas, enchendo seus corações com a verdade do Evangelho e o poder transformador da Tua graça. Coloca, Senhor, arrependimento em nossos corações. Que possamos compreender que somos filhos amados, adotados em Tua família, e que as dificuldades desta vida não se comparam à glória eterna que nos aguarda. Ajuda-nos, Pai, a caminhar em Teus caminhos, confiando que, mesmo nos momentos de dor e incerteza, Tu estás conosco. Fortalece nossa fé, renova nossa esperança
e nos dá a coragem para enfrentar cada dia, sabendo que somos sustentados pelas tuas mãos poderosas. Obrigado por Jesus, a luz do mundo, que nos resgatou das trevas e nos deu a promessa de uma vida abundante e eterna. Que possamos viver para glorificar o teu nome em tudo o que fizermos. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Eles estão todos aqui na descrição desse vídeo. Tem o canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto com Deus Animações, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e enviar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. Que a paz de Cristo esteja com você. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus e eu convido você para uma reflexão bíblica e para um momento de oração. Saiba que não foi por acaso que essa mensagem chegou até você. O Espírito Santo trouxe você até aqui porque Ele quer falar contigo. Só que hoje nós vamos começar falando com Deus. Vamos orar juntos. Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais uma oportunidade preciosa de estarmos na Tua presença. Te louvamos pela Tua fidelidade, por nos tirar das trevas e nos trazer para a Tua maravilhosa luz. Que essa pessoa que foi alcançada por essa mensagem possa sentir a Tua presença, possa se sentir acolhida pelo Teu amor e perceber uma segurança que só o Senhor pode nos dar. Que elas saibam, Pai, que não importa o que aconteça ao redor, não importa quão grandes sejam as tempestades, o melhor lugar para estar é na Tua presença, porque nela nós encontramos paz, força e direção. Agora, Senhor, que sabemos o quanto é essencial permanecer contigo, pedimos que o Senhor nos ensine a confiar ainda mais. Enche cada coração que está ouvindo essa palavra com uma fé inabalável, uma fé que cresce e floresce a cada dia, que se torna mais forte e mais firme diante das adversidades. Que essa palavra que estamos prestes a ouvir e a refletir seja um instrumento, um canal do Teu agir, que ela toque profundamente cada vida, trazendo transformação e reacendendo a esperança em cada alma. Que o Teu Espírito Santo traga paz para aqueles que estão aflitos, que Ele ministre cura para as feridas emocionais, físicas e espirituais, e que Ele renove a esperança de um novo dia para cada pessoa. Senhor, foi para isso que o Senhor nos chamou, para vivermos na plenitude da esperança que só o Senhor pode nos dar. E essa esperança nos foi garantida por meio do sacrifício do Teu Filho Jesus, um sacrifício de amor para nos livrar do pecado, para nos redimir e nos trazer para mais perto de Ti. Pedimos que o Senhor fale conosco, ministre ao coração de cada um de forma única e especial. É o que Te pedimos, confiando no Teu nome santo. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você me ajude a fazer com que essa palavra alcance milhares de vidas. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações do YouTube, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você quiser expressar a sua gratidão pelo trabalho que a gente faz aqui na internet, seja membro do canal ou você pode nos ajudar através do Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida.
Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 19 ao 22, está escrito: Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Irmãos, a fé é o principal elemento para alcançarmos o milagre e para realmente experimentarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas têm fé. Elas até acreditam que Deus pode mudar uma situação, mas elas não transformam a sua fé em ação. Ou seja, elas não dão um passo em direção a Deus para que o seu milagre seja alcançado. Quando temos fé, isso se demonstra com uma atitude. Aquela mulher, de acordo com a Bíblia, sofria há 12 anos. Com certeza ela já havia tentado receber sua cura de outras formas, mas sem sucesso. Maior do que o sofrimento físico era o sofrimento de desonra e humilhação. Pois, segundo a lei daquela época, a mulher que tinha esse fluxo de sangue era considerada imunda. E tudo que eles tocavam também era imundo. Naquele momento, ela viu em Jesus uma oportunidade de ser curada. Deus conhece a sua dor. Ele sabe de toda a sua história. Quem sabe você tem sido como essa mulher. Tem sofrido há muito tempo com uma enfermidade física, espiritual ou emocional. Ou talvez tenha visto alguém que você ama passando por alguma dessas enfermidades. Talvez você já até tenha tentado resolver seus problemas de várias maneiras, mas sem obter sucesso. Duas coisas que eu quero destacar para você nesse texto: a fé e a atitude daquela mulher. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uma coisa é crer, outra coisa é se aproximar de Deus. A mulher acreditou, ela teve fé, mas se ela não tivesse se movido em direção a Jesus, ela não teria recebido o seu milagre. Talvez você esteja passando por uma situação que necessite de uma intervenção de Deus. Um problema que se tornou tão grande que nenhum recurso humano é suficiente para resolver. Se você acredita em Deus, se você crê que Ele tem poder para fazer um milagre na sua vida, eu te convido hoje a dar um passo até Cristo e pela fé tocar nas suas vestes. Aonde você estiver, você pode se ajoelhar, fechar seus olhos e falar com Deus, ou simplesmente escutar essa mensagem e concordar em seu interior, em sua mente, e entregar sua vida para Deus, declarando sua total dependência dele. Lembre-se disso nesse ano de 2025. Muitos estão tendo fé, mas poucos estão indo até Jesus. Nós temos visto muitos corações se esfriando, pessoas perdendo a essência e a modéstia do Evangelho. Eu estava refletindo e pedindo a Deus uma palavra para o meu coração, e uma das coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração recentemente foi isso: seja modesto, meu filho, seja humilde como eu fui, modesto como eu fui. A modéstia de Jesus se mostra na palavra. Por exemplo, em Mateus 11, 29, onde Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. É preciso ter fé, é preciso ter atitude e é preciso ter humildade.
No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, por todos os problemas que você tem enfrentado. Por isso eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva aqui nos comentários: eu tenho fé e atitude. Escreva isso: eu tenho fé e atitude. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. A humildade de Jesus o levou a servir os outros, mesmo sendo filho de Deus. Ele lavou os pés dos discípulos, ele alimentou multidões, curou os doentes e acolheu os rejeitados. Ele não buscou a aprovação da maioria, não se rendeu às pressões populares, mas permaneceu fiel ao propósito do Pai. Isso nos mostra que a verdadeira humildade não é fraqueza, mas é força. É a coragem de se submeter à vontade de Deus, de reconhecer que dependemos totalmente dele e de colocar os outros acima de nós mesmos. Talvez, neste ano, o passo de fé que você precisa dar seja permitir que Deus molde o seu coração, para que você seja mais humilde, mais submisso à vontade dele e mais atento às necessidades das pessoas ao seu redor. Talvez você precise abandonar o orgulho que te impede de pedir ajuda, ou de perdoar alguém, ou até mesmo de se render completamente a Deus, sabe? Lembre-se, Jesus disse que os mansos herdariam a terra e que os humildes encontrariam descanso para suas almas. Não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a aprender e a crescer à imagem de Cristo. E quando você escolher andar nesse caminho de humildade, você vai perceber que Deus vai começar a trabalhar de maneiras que você nunca imaginou. Ele vai abrir portas onde antes não havia passagem. Ele trará cura onde havia feridas. E Ele vai restaurar aquilo que parecia perdido. Porque Deus honra os corações humildes e os usa para realizar o seu propósito nesse mundo. Confie no Senhor, se aproxime dele com humildade, com fé e com atitude. Ele está pronto para te receber, para te fortalecer e para te guiar em todas as áreas da sua vida. Que neste ano de 2025 você viva a plenitude de Deus, caminhando em fé e humildade, sempre olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família e eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente agora, trouxe à sua lembrança o nome de alguém ou alguma situação que tem te incomodado, coloque ela aqui nos comentários. Ou escreva somente a área da sua vida que precisa do milagre de Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento na tua presença. Obrigado por cada palavra que foi ouvida, por cada verdade revelada e pelo teu cuidado constante em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor nunca nos abandona. Sabemos que a tua misericórdia se renova a cada manhã e que o Senhor está sempre pronto para nos acolher com amor, com paciência e graça. Obrigado porque mesmo em meio às nossas falhas e limitações, o Senhor permanece fiel. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos momentos em que permitimos que o orgulho dominasse as nossas decisões, pelas vezes em que nos afastamos de Ti por causa da nossa incredulidade e por não confiarmos plenamente no Teu agir. Perdoa a nossa falta de humildade, perdoa a nossa falta de fé, que nos impede de aproximar de Ti como deveríamos. Nos perdoe por todas as vezes que deixamos o medo, a dúvida ou a ansiedade nos paralisarem. Reconhecemos, Pai, que sem fé é impossível Te agradar. Por isso pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Deus,
Enche o coração de cada irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem com uma fé viva e inabalável. Que eles possam ter a coragem de se aproximar de Ti, de dar um passo em Tua direção, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que apesar de todas as barreiras, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Dê a cada um de nós a ousadia de agir em fé, de declarar a nossa total dependência de Ti e de confiar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós oramos, Pai, para que o Senhor restaure a nossa visão espiritual, que possamos enxergar o Teu agir em cada detalhe das nossas vidas, que possamos sentir a Tua presença de forma palpável no nosso dia a dia e que a nossa conexão contigo seja fortalecida. Deus, ajuda-nos a viver uma vida de intimidade contigo, de constante oração, de leitura da Tua palavra e de dependência do Teu Espírito Santo. Não queremos viver um evangelho superficial, queremos experimentar a Tua profundidade, o Teu amor e a Tua paz. Eu peço que cada pessoa que esteve aqui nessa mensagem possa se aproximar de Ti com humildade e com confiança. Que ela reconheça que o Senhor é a fonte de toda cura, de toda provisão e de todo milagre. Que a Tua vontade seja feita em cada vida e que, em nome de Jesus, ela possa receber o milagre que tanto espera. Seja ele físico, emocional, espiritual ou financeiro. Entregamos o ano de 2025 em Tuas mãos. Que seja para nós um ano de fé, de atitude, de humildade, de aproximação contigo e de milagres extraordinários. Que possamos viver para Te agradar, para Te glorificar e para espalhar o Teu amor neste mundo. Nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor já está agindo em nossas vidas e que os Teus planos são perfeitos. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para darmos início a mais um Minuto com Deus. Vamos abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem a nos dizer nessa hora. E tenha certeza de que depois dessa palavra você se sentirá mais leve, mais feliz e mais motivado para continuar a sua caminhada. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para você nos apoiar aqui no YouTube. Se você puder e quiser, seja membro do canal e você estará nos apoiando diretamente. O meu desejo nesse dia é de que Deus te encha de força, de coragem, de alegria e que Ele te capacite para lidar com todos os desafios que têm surgido em sua vida. Que não têm sido poucos, não é mesmo? Porque o inimigo se levanta todos os dias contra a nossa vida. Mas ao nosso lado sempre está o Senhor dos Exércitos, pronto para nos fortalecer e nos fazer vencedores diante de cada batalha. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários a seguinte afirmação de fé: Deus está comigo. Em seguida, escreva o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Que a palavra que veio do coração do Pai hoje encontre em seu interior uma terra fértil e cresça em seu coração. Todos os dias eu estou postando uma mensagem de fé, o Minuto com Deus,
aqui no meu canal 2 vezes, às 5 da manhã e às 18 horas. Eu te convido para aprender um pouco mais da palavra do Senhor aqui, todos os dias. Sabe, irmãos, eu estive lendo uma pesquisa feita recentemente e nela dizia que o nível de estresse dos brasileiros tem aumentado de forma drástica nos últimos anos. Eu creio que todos nós temos sentido isso na pele, não é mesmo? E isso é muito preocupante, pois com os níveis de estresse aumentados, nós perdemos a nossa paz interior, a nossa capacidade de pensar antes de agir ou falar. Perdemos nossas noites de sono e acabamos nos tornando pessoas totalmente diferentes do que realmente somos. Com a nossa saúde emocional abalada por causa do estresse, o nosso corpo começa a dar alguns sinais também. Ou seja, a nossa saúde física começa a ficar prejudicada. Mas hoje eu venho te dizer que não é essa a vida que Deus quer para nós. E hoje Ele está nos chamando para vivermos um novo tempo. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 23 ao verso 25. Está escrito: Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Olha só, irmãos, Jesus estava sob constante pressão daqueles que não acreditavam no que ele dizia e fazia. De um lado, existia uma multidão de pessoas o seguindo, por acreditarem em seus atos e palavras. Mas do outro lado, havia esses homens que apenas o criticavam e o cercavam para tentar descredibilizar e ridicularizar ele. E agora, pense como Jesus ficava nessas situações. Afinal, mesmo sendo filho de Deus, ele também era humano como nós. E sentia essa tristeza em seu coração quando essas pessoas tentavam o derrubar. E ficava estressado e desanimado. Porém, Jesus continuava crendo e se mantinha firme, pois sabia que aquilo que o protegia era muito maior do que aquilo que o confrontava, aquilo que tentava tirar a sua paz. Essa mesma paz que Deus concedia a Jesus, Ele quer conceder a nós, pois agora Jesus vive dentro de nós. E um dos muitos nomes dele é Príncipe da Paz. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus não quer nos ver vivendo dessa forma angustiante que temos vivido ultimamente. E Ele quer restaurar em nós a paz que somente o Espírito Santo pode nos dar. Deus está te chamando hoje para abraçar a sua paz, para permitir que ela flua como um rio tranquilizador em meio ao caos do mundo. Assim como Jesus encontrava refúgio na presença do Pai, nós também podemos encontrar descanso e alívio em meio às tempestades da vida. Naquele momento em que as pressões se acumulam, quando as vozes da dúvida e da ansiedade parecem ensurdecer o nosso coração, lembre-se da verdade contida nas palavras de Jesus. Ele nos recorda que nós não somos daqui. Nós somos herdeiros de um reino que transcende as limitações terrenas. Quando as preocupações tentam nos arrastar para baixo, que possamos erguer os nossos olhos para a promessa da eternidade. Ao olharmos para a história de Jesus, vemos que ele não permitia que as palavras negativas e os ataques o definissem.
Ele permanecia firme em sua identidade e propósito, confiando no plano maior do Pai. Assim como ele, somos chamados a resistir à influência do mundo, encontrando nossa base na verdade e na certeza do amor inabalável de Deus por nós. Quando permitimos que a paz de Deus habite em nós, algo incrível acontece. As situações externas podem até continuar tumultuadas, mas o nosso interior permanece sereno. Como uma âncora que nos mantém firmes em meio às marés revoltas, a paz de Deus nos guia, nos protege e nos dá clareza, mesmo nos momentos mais confusos. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa maravilhosa palavra e pelo teu infinito amor por nós. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos perdão também por muitas vezes darmos mais valor às muitas vozes que tentam nos parar do que à tua doce e poderosa voz que vem através do teu Espírito Santo, que constantemente nos convida a uma nova vida. Hoje apresentamos diante de ti o nosso coração, que nesse momento se encontra em meio a uma tempestade que parece não ter fim. E te pedimos, Pai, acalma o nosso interior, nos purifica, cria em nós um espírito inabalável, que mesmo que se canse às vezes, não perca tempo e imediatamente corra em tua direção, pois em ti somos constantemente renovados e transformados. Deus, nos dê paz interior e estabeleça um tempo favorável em nossa vida. Eu quero colocar diante da tua presença a oração dessa irmã, desse irmão. Ouça, ó Deus, o clamor dessa pessoa, que muitas vezes tem se sentido cansada de tanto orar e não obter respostas, de não receber o milagre, a cura, a restauração que ela tem buscado. Pai amado e querido, renova as forças dessa pessoa nesse momento e, segundo a tua vontade, conceda a ela aquilo que ela tem buscado. Promova a cura, a restauração, a renovação, que haja um mover sobrenatural na vida de cada pessoa que está me ouvindo. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. E se você foi abençoado, se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe o link desse vídeo com os seus contatos de WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Nós estamos começando mais um Minuto com Deus. Portanto, abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você através dessa palavra. Eu acredito muito na ideia de que Deus usa as situações mais inusitadas para falar conosco. E por isso precisamos estar atentos para que a gente não perca nada daquilo que Deus tem a nos ensinar. Hoje, o Senhor quer encher a sua vida com paz, com serenidade, com equilíbrio. Ele quer te ajudar a superar a ansiedade, o desespero que muitas vezes te paralisa e te fere o coração. Essa é uma mensagem muito importante e eu gostaria que muitas pessoas ouvissem essa palavra. Por isso eu peço que você me ajude. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso faz com que essa mensagem alcance mais vidas. E se você quiser apoiar o projeto evangelístico Minuto com Deus, se torne membro do canal.
eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: que a paz de Deus invada o meu coração. Escreva isso como uma declaração de fé. Que a paz de Deus invada o meu coração. E em seguida coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 4, está escrito: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Todas as vezes em que eu me encontro ansioso, por qualquer motivo que seja, eu me lembro dessa passagem. E eu sempre sinto como se o ar voltasse para os meus pulmões novamente e eu pudesse respirar fundo. Jesus sempre sabia o que dizer. Na hora certa, ele tinha as palavras certas. E a palavra dele tem poder para nos transformar por inteiro. Ela pode nos trazer luz, até mesmo onde nós pensamos que só podem existir trevas, inclusive dentro da nossa mente. Às vezes, nós olhamos para dentro de nós e ficamos até tristes com o estado em que o nosso interior se encontra. É como se houvesse uma tempestade dentro de nós, como se tivesse uma bagunça para ser arrumada na nossa mente. Traumas, medos, desilusões, situações mal resolvidas, desavenças com outras pessoas, baixa autoestima, tudo isso se junta em nossa mente e nos deixa com uma sensação que muitos conhecem bem, que é a ansiedade. A ansiedade é algo que nos tira a capacidade de pensar direito, pois ela faz com que sempre estejamos com a nossa mente lá no futuro, nas coisas que nós nem sabemos se irão de fato acontecer ou não. Ou também estacionamos no passado, onde algumas coisas aconteceram de um jeito que nós não queríamos. E isso faz com que fiquemos ansiosos, por causa das consequências que o passado tem ou pode ter nos dias de hoje. Porém, existe um lugar onde o nosso coração pode encontrar descanso. Um lugar onde os nossos olhos ficam frente a frente com a eternidade, com o Criador do universo. E a nossa mente fica conectada com o presente, com o aqui e o agora. E esse lugar é na presença do Senhor. Irmãos, seja para chorar, para se desesperar, para gritar, para lamentar, se indignar, para explodir, seja para o que for, o melhor lugar para fazermos qualquer uma dessas coisas é na doce e poderosa presença do nosso Senhor Jesus. Deus te acolhe de uma maneira que ninguém vai conseguir fazer, pois o Senhor te acolhe por dentro. Ele não apenas te abraça, Ele abraça também a sua alma. Mas é sempre bom lembrar que Deus também pode te ajudar a superar a sua ansiedade através de um profissional da área da saúde mental. Então, não tenha receio em procurar ajuda, seja psicológica, psiquiátrica, principalmente você que percebe que sua ansiedade é algo mais forte, talvez até crônico. Existe tratamento para a sua alma, mas também existe tratamento para a sua mente. Deus nos lembra que não precisamos sofrer pelo amanhã e nem remoer o passado, pois tudo o que nós temos é o presente, é o agora. E Deus quer que vivamos esse tempo presente de uma forma mais consciente e pacífica possível. Existem momentos que serão sim de aflição, que serão de dor, e eles não podem ser evitados, pois sempre haverá um problema, sempre haverá uma dívida, a perda de alguém que amamos,
Sempre haverá desilusões e todo tipo de situações que nós não gostamos de enfrentar. Mas assim como os momentos felizes que nós temos, que às vezes escorrem pelas nossas mãos sem que a gente perceba e logo chegam ao fim, a tristeza também tem o seu fim. Ela também passa e se torna apenas uma cicatriz ou uma memória distante. Confie em Deus. Ele vai te ajudar a ter mais equilíbrio, a ter paz dentro do seu coração e a superar a ansiedade. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos pelo ar que nós estamos respirando agora e por todas as tuas bênçãos em nossa vida, pelo alimento, pela saúde, pela nossa família, por tudo que temos. Sabemos, Senhor, que nem sempre as coisas irão bem, mas mesmo em meio ao caos que se encontra ao nosso redor, o Senhor continua a nos revelar o teu amor e a nos mostrar uma saída no meio de toda essa aflição que nos cerca. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e clamamos para que o Senhor purifique o nosso coração, pois queremos viver uma vida de retidão contigo e uma vida onde haja um verdadeiro relacionamento, um relacionamento de intimidade com o teu Espírito Santo. Que nesse momento, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a inquietação que se encontra no coração desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora, sejam removidos pelo teu poder. Através do sangue de Jesus, cremos que o Senhor Jesus é o príncipe da paz e nele não existe medo nem ansiedade. Cura, Senhor, o interior dessa pessoa e fortaleça o coração dela para que ela possa enfrentar todos os desafios que surgirão diante dela, sem temer e sem que ela seja tomada pela dúvida. Dê a ela a coragem necessária para que ela busque uma ajuda específica. Mostre a ela, Pai, que não é preciso lidar com tudo sozinho, sozinha. E para isso o Senhor levanta pessoas capacitadas em várias áreas da saúde mental. Eu quero apresentar diante da tua presença todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nessa palavra. E peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias e manifesta o teu amor. Ministre a tua cura, a tua restauração, faça com que haja uma transformação sobrenatural na vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração hoje e eu quero compartilhar com você. O seu milagre vai acontecer, quer eles aceitem ou não. Eles quem, pastor? Você pode estar se perguntando. E eu te digo, todas aquelas pessoas que estão sempre por perto, sabe? Principalmente nas redes sociais, mas que parecem não torcer pelo seu sucesso. Sabe aquelas pessoas que não te seguem oficialmente, que não curtem nada que você posta, não comentam, não celebram, nem nas redes sociais e nem mesmo quando te veem pessoalmente, mas que estão sempre te seguindo de longe. Parece que torcendo para que você tropece, torcendo por um fracasso seu. Essas pessoas que eu estou falando. Mas aí, quando o milagre acontecer, quando o seu dia chegar,
essas serão as mesmas que vão dizer que foi sorte, que você deve estar fazendo algo ilícito para conseguir crescer, ou vão simplesmente fingir que nem estão vendo a sua vitória. E tudo bem, a sua vitória está em Deus e ela vem de Deus. Então, não importa o que digam, o que pensem ou o que acham, a sua vitória vem do Senhor. E é Ele quem fará a obra completa na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. Está escrito o seguinte: Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado. Nesse tempo, uma mulher estava ali. Ela era dominada por um espírito mau, que a deixava doente fazia 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar o corpo, de jeito nenhum. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela se endireitou imediatamente e começou a louvar a Deus. Naquela época, irmãos, Jesus estava em meio a uma jornada de ensino, de pregação do Evangelho, e era comum ele entrar nas sinagogas aos sábados para pregar. O sábado era, e ainda é até os dias de hoje, um dia sagrado para o povo judeu, reservado para descanso total e adoração. E havia leis muito rígidas sobre o que podia ou não ser feito nesse dia. Curar no sábado, por exemplo, era visto por muitos como uma quebra da lei do sábado. Essa mulher que apareceu ali naquela sinagoga estava encurvada, fazia 18 anos. A Bíblia diz que ela era dominada por um espírito mau que a mantinha nessa condição. E um detalhe, ela não pediu para ser curada. Jesus a viu, Jesus a chamou e Jesus a libertou. Isso por si só já causa desconforto nos religiosos daquela época, porque ele estava curando sem autorização e ainda em pleno sábado. Olha o que está escrito na continuação dessa passagem, nos versos 14 e 17, do capítulo 13 de Lucas. Mas o chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Então disse à multidão: há 6 dias para trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. O Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vocês não solta da cocheira o seu boi ou o seu jumento e o leva para beber água, mesmo que seja no sábado? Pois então, esta mulher, que é descendente de Abraão e que Satanás mantinha presa durante 18 anos, não devia ser solta da prisão no sábado? Quando Jesus disse isso, todos os seus inimigos ficaram envergonhados. Mas as pessoas estavam alegres por causa das coisas maravilhosas que ele fazia. Presta atenção, irmãos. 90% das vezes em que Jesus falou com mais dureza, com mais rigidez, com mais firmeza, ele não estava falando com pecadores comuns, com pessoas quebradas, desesperadas, nem com quem estava em busca de cura ou de salvação. Na maioria das vezes que Jesus foi mais duro, ele estava falando com os religiosos, com os fariseus, com aqueles que achavam que já sabiam tudo sobre Deus. Na cabeça deles,
Eles achavam que podiam questionar Jesus por ter feito um milagre no sábado. Imagina isso. Eles queriam decidir quando e como Deus poderia agir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda hoje, nos nossos dias, tem pessoas assim. Gente que se incomoda quando Deus te abençoa. Gente que pergunta, mas essa pessoa merece isso? Ela está fazendo tudo certo para receber essa bênção? Ela está sendo fiel como eu sou fiel? E Jesus responde para essas pessoas, ainda hoje, da mesma forma que ele respondeu naquela sinagoga. Eu não preciso da permissão de vocês para fazer milagre. Jesus está acima do que a gente pensa, que a gente acha justo ou injusto. Ele vê o coração, ele conhece a dor e ele sabe o tempo certo. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando uma bênção chega até você, quando um milagre acontece na sua casa, não é por mérito, é pela graça, é pelo amor incondicional de Deus, é por causa da cruz, é por causa do sangue que foi derramado por nós. Se tem alguém nesse momento indignado com a sua vitória, com o seu sucesso, ou se você já sabe que vai ter gente criticando quando a sua hora chegar, guarda isso no seu coração. Jesus não precisa pedir permissão para te abençoar. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E ele tem a última palavra sobre a sua história. Amém? Receba no seu coração essa verdade, essa afirmação do céu. Então, agora eu quero que você faça o seguinte. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aqui nos comentários. Coloque o seu nome aqui nos comentários ou o nome de alguém que você ama e por quem você está orando. Pode ser uma pessoa que está enfrentando uma enfermidade, alguém que você conhece que está passando por um momento difícil, alguém que precisa de um milagre urgente. Eu vou orar por cada pedido de oração que for escrito aqui nos comentários. Jesus ainda opera milagres. Jesus ainda cura. Jesus ainda liberta. E Ele ainda está fazendo aquilo que ninguém mais pode fazer. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais um momento em que nós podemos ouvir a Tua palavra e por essa mensagem que eu tenho certeza veio como resposta para muitas pessoas que estão ouvindo ela agora. Obrigado pela Tua graça que nos alcança mesmo quando ninguém acredita que merecemos. Pai amado e querido, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes em que nos deixamos dominar pela religiosidade, pelo orgulho, pela inveja, pela comparação com os outros. Perdão por duvidarmos da Tua vontade ou por acharmos que o Senhor só pode agir de um jeito dentro das regras humanas. Nos limpa, nos transforma, nos purifica e nos ensina a viver pela graça. A Tua graça nos basta. Nós sabemos que quando estamos fracos, é aí que o Teu poder se aperfeiçoa em nós. Ó Deus, que o Senhor contemple nesse momento, com olhos de compaixão, essa pessoa que está em busca de um milagre. Essa pessoa, ó Deus, que está sofrendo há tanto tempo e que hoje foi alcançada por essa palavra. Que assim como o Senhor se revelou a ela através dessa mensagem, que o Senhor também opere um milagre na vida dela. Um milagre da cura, da restauração, da reconciliação, do perdão. Assim como o Senhor curou aquela mulher encurvada, cura agora esse teu filho, essa tua filha, que estão espiritualmente encurvados, dobrados, oprimidos e sobrecarregados. Ó Deus,
Muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem carregam dores há muitos anos. Carregam consigo marcas antigas. E hoje elas precisam se endireitar. Que o Senhor opere esse grande milagre, Pai. Não no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Pessoas que precisam voltar a olhar para frente, que precisam se endireitar e caminhar com fé. Toca nessa vida agora, assim como o Senhor tocou naquela mulher, mesmo no sábado. Que toda opressão caia por terra, que toda vergonha seja arrancada, que toda limitação seja quebrada, em nome de Jesus. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração a Deus que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ô Jesus, olha para essa mãe aflita, que não sabe mais o que fazer diante dessa conduta, desse comportamento do seu filho ou da sua filha. Abençoe, Senhor, esse homem e essa mulher que tem clamado a Ti todos os dias pela restauração do seu casamento e do seu relacionamento. Faça com que eles recebam do céu estratégias para vencer essa crise. Ó Deus, abençoa essa pessoa que está lutando contra os vícios, pessoas que estão dominadas por hábitos nocivos, por hábitos que têm comprometido a sua saúde, o seu corpo e que já estão interferindo até nos seus relacionamentos. Que haja libertação. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que a salvação, a cura e a libertação entre hoje nessa casa. Eu quero orar por essa pessoa que está desempregada, que está desempregado. Essas pessoas que estão com dívidas para pagar e não sabem mais o que fazer. Que haja provisão nessa casa, Deus. Que o Senhor supra cada necessidade. Que o Senhor acalme o coração dessa pessoa que está ansiosa pelo dia de amanhã, que está perturbada na sua paz e no seu sono. Eu oro, ó Deus, por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu apresento diante do Senhor cada nome, cada lágrima, cada clamor, cada súplica. Que a Tua presença esteja conosco nesse dia. Ó Deus, e que o Teu milagre nos alcance. E ainda que o milagre não aconteça de forma imediata, como aconteceu com aquela mulher, que o Senhor nos dê força, determinação, coragem, sabedoria e capacitação para que nós possamos vencer todos os desafios que se apresentam diante de nós. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Jesus pode tocar na sua vida, onde você está, e você pode receber o seu milagre. Declare pela fé aqui nos comentários: eu recebo o meu milagre. Amém? Eu recebo o meu milagre. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque você entende o propósito desse ministério. E eu quero te agradecer pela sua atenção. Eu quero agradecer a você que posta Minuto com Deus nos seus grupos. Tem pessoas que criam grupos só para postar a mensagem Minuto com Deus. E eu sou muito grato a isso, irmãos. Em vários lugares do Brasil por onde eu já passei, as pessoas conhecem e apreciam Minuto com Deus. Pessoas que se identificam com a minha maneira de interpretar a Bíblia, a maneira simples e não culta de interpretar a Bíblia. Eu louvo a Deus por isso. E para você que ouviu até aqui, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para pelo menos 10 pessoas. Então, não saia sem dar o like. Se você está chegando hoje aqui,
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens cristãs todos os dias. Então conheça os nossos outros vídeos, conheça as séries que nós postamos aqui. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhum ministério. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Me siga lá no Instagram também, lá você procura Minuto com Deus 1, vai aparecer lá a minha carinha com a minha esposa, Minuto com Deus 1. Eu posto mensagens, reels, stories, todos os dias lá no Instagram. Você é muito bem-vindo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.